O número de futebolistas profissionais do mais alto nível que Portugal produz todos os anos não para de aumentar. E mesmo com a maior lenda da história do país a chegar ao final da sua carreira, há jogadores de sobra a quem passar o testemunho. Sejam bem-vindos à Rádio Lince, estão prestes a ver Top 10 jogadores portugueses da atualidade. Número 10, Palhinha. Do bote expiatório do Jorge Jesus a um dos melhores médios defensivos do mundo, pode-se dizer que João Palhinha teve uma evolução mais do que bem conseguida desde que se estreou naquele Sporting caótico de Bruno de Carvalho. Sim, é verdade, esta época não lhe tem corrido nada bem, com problemas dentro e fora de campo. E a transferência para o Bayern Munique também não parece ter realçado as suas melhores qualidades. Porém, tanto pelo que demonstrou no futebol inglês ainda recentemente, como por aquilo que tem demonstrado ao longo dos anos na seleção nacional, continuamos a achar que João Palhinha tem qualidade para merecer um lugar nesta lista. Número 9, João Neves. O menino de ouro do Seixal, que não para de encantar os adeptos do Paris Saint-Germain, ganhou o 9º lugar na nossa lista. Os 60 milhões pagos pelo gigante francês ao Benfica no início desta época parecem cada vez mais uma pechincha, pela sua capacidade de manter a bola sob pressão, a garra aplicada em cada duelo e a sua velocidade a progredir com a bola. As exibições de João Neves enchem o olho de qualquer amante de futebol. A sua estatura aparentemente pequena contrasta com a sua omnipresença no relevado, o terceiro médio, o quinto defesa e o quarto avançado. João Neves está em todo o lado. Apesar de não ter muito espaço na seleção com um meio-campo já repleto de excelentes jogadores, o craque de 20 anos tem qualidade mais do que suficiente para ocupar a 9ª posição no nosso top 10. Número 8, Diogo Costa. Parece que cada vez que vemos Diogo Costa esta época, ele está a deitar os braços ao ar depois de sofrer mais um golo e a fazer a sua já característica cara de quem acabou de ver o Otávio entregar mais uma bola ao atacante adversário. Se ter de ver a defesa do Porto durante 90 minutos como espectador já é difícil, ter de assistir de perto a Newon Pérez jogar todas as semanas deve de ser uma experiência no mínimo desmotivante. Não obstante o momento difícil que atravessa o Futebol Clube do Porto, para nós Diogo Costa continua a ser um dos guarda-redes mais completos da atualidade. Bom com os pés, sólido nas bolas paradas e entre os postes e com um controle de profundidade que faz lembrar Manuel Neuer no auge, o defensor das redes do Porto pode no futuro integrar a lista dos ícones da baliza do clube e da seleção portuguesa. E ainda não nos esquecemos do momento épico no verão passado com aquelas 3 defesas de penaltis contra a Eslovénia que foram simplesmente assombrosas. Número 7, Rubén Dias. Parece um lugar surpreendentemente baixo para um jogador que há médias épocas vencia prémios de melhor jogador da Premier League, porém a verdade é que, a nosso ver, o nível de que Rubén Dias nos habituou durante vários anos, tal como o do seu clube, decresceu de forma perceptível esta época, que tem visto o Manchester City em subrendimento a nível doméstico e europeu. Um conjunto de lesões também não tem ajudado Rubén Dias a afirmar-se de novo como um dos melhores centrais da Europa. Dito isto, continuamos a achar que, na sua melhor forma, Rubén Dias está sim entre os melhores do mundo na sua posição. Com um carrinho que amedronta os avançados mais físicos, posicionamento quase sempre imaculado e um excelente critério com bola, é de longe o melhor central português da atualidade. E com um pouco mais de sorte, o ex-Benfica pode muito facilmente catapultar-se de novo para os primeiros lugares deste ranking. Número 6, Diogo Jota. Vou ser sincero, nem sempre fui o maior fã de Diogo Jota. Há já muito tempo a opção de segunda linha num ataque do Liverpool que fica a cada ano mais repleto de estrelas, Diogo Jota tem sido uma arma secreta silenciosa, primeiro no bolso de Jürgen Klopp e agora do seu sucessor Arne Slot. Enganosamente pequeno, Diogo Jota é um avançado clínico e eficaz com a bola nos pés e especialmente de cabeça. Está neste momento a ter talvez a melhor época da sua carreira, à boleia do bom momento dos Reds e também muito pelo seu próprio mérito. Apesar de no passado ter atravessado uma fase de exibições pela seleção nacional que deixavam algo a desejar, Diogo Jota apresenta-se como o melhor candidato a ocupar a posição de ponta de lança da seleção das esquinas, isto é, quando um certo jogador da Liga Árabe deixar vaga essa posição. Número 5, Bernardo Silva. Tal como acontece com o seu colega de clube, Rubén Dias, se esta lista tivesse sido feita há 1 ou 2 anos atrás, seria de esperar que Bernardo Silva estivesse melhor colocado. No entanto, depois de várias épocas como o mago do City de Guardiola, o médio português parece ter perdido algum do seu protagonismo e capacidade criativa, facto cada vez mais aparente nos últimos meses. Mesmo assim, Bernardo continua a ser um dos pilares da equipa. A sua versatilidade permite-lhe jogar em múltiplas posições, seja a extremo, médio interior ou segundo avançado. As suas maiores qualidades são a técnica apurada, uma visão de jogo fora do comum e uma capacidade de trabalho que o torna indispensável em qualquer equipa. Alguns dos seus críticos acusam-no de não dar o máximo em jogos para a seleção portuguesa. Apesar de não acharmos que ele sempre foi ao encontro das expectativas com a camisola das esquinas, para nós Bernardo Silva continua a ser um dos essenciais e por isso continua seguramente no nosso top 5. Número 4, Nuno Mendes.
Nuno Mendes é a prova viva de que a juventude e a maturidade não são contraditórias. Aos 22 anos, o lateral esquerdo já é um dos nomes mais consistentes do Paris Saint-Germain e da seleção portuguesa. Com uma velocidade impressionante, uma capacidade defensiva sólida e uma ambição ofensiva que o torna quase um extremo, Nuno Mendes é o protótipo do lateral moderno. O defesa formado no Sporting continua a mostrar porquê de ser considerado um dos melhores na sua posição cada vez que entra em campo. Continuando a sua evolução atual e desde que consiga evitar lesões longas como aquela que o atormentou a época passada, o futuro parece brilhante para Nuno Mendes. Número 3. Rafael Leão. Rafael Leão é pura magia em campo, com uma velocidade estonteante, um drible afiado e uma capacidade de finalização que o torna letal. O extremo do AC Milan é um dos jogadores mais emocionantes do futebol mundial. Infelizmente, há apenas duas palavras em falta neste resumo das habilidades de Leão: consistência e critério. Palavras igualmente em falta no vocabulário atual do Milan, que cada vez parece mais longe de repetir a conquista do título da Série A de há 2 anos atrás. Não obstante isso, é sempre um prazer ver Rafael Leão jogar por Portugal. A sua capacidade de desequilibrar jogos em segundo faz dele um pesadelo para qualquer defesa, e quando está inspirado é simplesmente imparável. E não sendo aliciado para percursos de carreira indesejáveis, será com certeza um dos grandes trunfos de Portugal nos próximos anos. Número 2. Vitinha. Vitinha é aquele jogador que pode passar despercebido para quem preste pouca atenção, mas que faz toda a diferença dentro de campo. Com uma capacidade incrível de distribuir jogo, quebrar linhas e controlar o ritmo da partida, o médio do PSG é um verdadeiro maestro. Esta época, Vitinha tem sido um dos melhores do Paris Saint-Germain. A sua inteligência tática e a capacidade de ler o jogo fazem dele um dos médios mais completos da Europa. Na seleção, Vitinha tem vindo a ganhar cada vez mais protagonismo, especialmente depois de várias exibições de excelência no último campeonato europeu. Para nós, Vitinha é sem dúvida o futuro do meio-campo português. Menções honrosas. Os jogadores mais difíceis de deixar de fora desta lista foram seguramente Francisco Conceição e Pedro Neto, sendo que ambos têm tido épocas brilhantes ao mais alto nível pelos respectivos clubes. Poucos furos abaixo estão outros notáveis da Europa como Diogo Dalot, Nuno Tavares, Gonçalo Ramos, Mateus Nunes e Jota Silva. E como não podia deixar de ser, é importante não esquecer os nomes mais habituais da Primeira Liga. Trincão, Bruma, Florentino, Tomás Araújo, Gonçalo Inácio são apenas alguns dos nomes a destacar-se pela positiva nesta edição da competição. Número 1. Bruno Fernandes. Poucos saberão o que é carregar uma equipa às costas, como o Bruno Fernandes tem feito desde que chegou ao Manchester United. 24-25 está-se a tornar um verdadeiro pesadelo para o médio português, que faça o que fizer não consegue impedir o Manchester de afundar cada vez mais na tabela da Premier League. Pela sua falta de sucesso no futebol de clubes, alguns desacreditarão Bruno Fernandes como o melhor português da atualidade. No entanto, o futebol por vezes não se resume apenas a mérito individual, e por mais talento que Bruno Fernandes tenha, não sabemos se algum dia irá alcançar todas as glórias que merece a jogar pelo atual clube. O inegável é que Bruno Fernandes é um dos melhores da Premier League e da Europa. O médio do Manchester United é o tipo de jogador que faz a diferença em todos os momentos, seja com um passe incrível, um remate de longa distância ou uma liderança incontestável em campo. A sua capacidade de criar oportunidades e marcar golos decisivos faz dele um indispensável para os Red Devils. Na seleção, Bruno Fernandes é também há vários anos o capitão e cérebro da equipa. Com uma grande visão de jogo e uma capacidade de decisão nos momentos-chave, acreditamos que ele é o primeiro candidato a futuro líder da seleção portuguesa e merecedor do primeiro lugar desta lista. Escrevam nos comentários se nos esquecemos de alguém e não se esqueçam de dar gosto, partilhar e subscrever o canal. Vemo-nos no próximo vídeo.